nerds! Hoje um programinha diferente, um programinha especial aqui. Atendendo a pedidos, inclusive. Isso, não é? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma febre aí que já roda há 7 anos agora, né? Sim. E voltou agora, né, a outra temporada. Sim, exatamente. Que é justamente sobre a Guerra dos Tronos, né? A série conhecida Guerra dos Tronos. Então, antes de começar, assinar o canal. Isso, curtir o vídeo. E compartilhar, ativando o sininho, né? Divulga esse vídeo para todo mundo. Exatamente, que o sininho vai mandar as notificações para vocês sobre os lançamentos dos vídeos do nosso canal, beleza? Então vamos lá, vamos começar os trabalhos. Falar um pouquinho do autor, né? Bom, se você veio de um universo paralelo, né, ou de outro planeta, nós vamos falar de George R.R. Martin. Isso. Né? A obra, por enquanto, a mais famosa dele é, de fato, a Guerra dos Tronos, mas não é a única coisa que ele escreveu. Estadunidense, não é isso? Exato, em Nova Jersey, 1948, se não me engano, né, de 48. Escreveu muita coisa, fez roteiro para televisão também, roteirista. Inclusive, como roteirista, tem uma curiosidade sobre ele. Há uma lenda aí que ele escrevia alguns roteiros para HBO. Teve vários dos seus roteiros rejeitados, justamente por conta que ele escrevia coisas grandiosas, majestosas, que acabavam demandando muito orçamento. Dá um trabalhinho, né? E aí o cara meio que frustrado. Ninguém quer me dar espaço para escrever livro. E olha que ironia. Agora a HBO tem que publicar. Teve que se ajoelhar o cara de qualquer jeito, tem que produzir os livros do cara aí, os livros grandiosos, majestosos, enfim. E falando um pouquinho já da obra, é interessante que a obra acabou ficando conhecida, pelo menos a série, né, ela acabou ficando conhecida pelo título do primeiro livro. Sim, de fato. Porque a obra como um todo é conhecida como A Song of Ice and Fire, né, que tá aqui uma caixa em inglês, ou As Crônicas de Gelo e Fogo. Tá aqui, eu tenho uma caixa, eu gosto um pouquinho da leitura, mas vocês estão vendo, tem aqui, esse aqui é em inglês, né, é um boxzinho que saiu, na época só tinham 4 títulos publicados, né, os 4 primeiros, né? Publicados em português, já falando um pouquinho dos livros, né? Vamos falar da série logo, mas publicados a gente tem 5, não é isso? 5. Uma curiosidade, né? O R.R. Martin, ele leva em média 5 anos para escrever cada livro, meu amigo. O primeiro saiu em 96, então, né? Que é a Guerra dos Tronos. Então, fazendo as contas, há quem diga que a intenção do R.R. Martin era escrever 10 livros, ele vai levar 50 anos. Eu acho que ele não tem tudo isso de vida. Mas... considerando que o 6º livro ele tinha prometido, se não me engano, para 2012. 14 não? 12. Tá atrasado. Tá atrasado. Não saiu. Não tem previsão. Não tem, exatamente. Não tem. Ele tá se preocupando, acho que aproveitando aí a crise da onda. Começou a escrever um monte de spin-off. Tá um bocado de spin-off aí, eles lançando. Só pra gente falar um pouquinho dos, né, já que estamos aqui focando um pouquinho nos livros, né? Os títulos, né? O livro 1 seria justamente a Guerra dos Tronos, lembrando que a obra como um todo seria conhecida como As Crônicas de Gelo e Fogo. E é um dos livros que a primeira temporada é mais fiel. Exatamente. Né? A primeira temporada é perfeita. Inclusive são 10 episódios e eu gostei porque a HBO soube resumir bem. Também muito bem dividido, tá muito bem trabalhado. Resumido, muito bem trabalhado. O livro 2 das Crônicas de Gelo e Fogo seria justamente A Fúria dos Reis. Aqui a capa, Eduardo vai colocar aí depois a inserção. O terceiro, que é o mais sarado de todos, é o mais... Só pra vocês terem uma noção, o número de páginas do terceiro são 880 páginas. Aí nós vamos para o livro 4, que seria O Festim dos Corvos. Muito massa, eu gosto muito desse livro. O livro 4. E o livro 5 seria A Dança dos Dragões. Também como material publicado aí, acessório, digamos assim, né, para daqui a pouco a gente focar um pouquinho mais na série e na história como um todo, a editora Leia, né, com a Casa da Palavra, pegaram aqui e fizeram publicação da adaptação da Guerra dos Tronos para quadrinhos. Depois a gente vai colocar a inserção também de algumas imagens, que resumiu-se ao primeiro livro. Sim. Mas são 4 volumes para transformar em quadrinho o primeiro volume, o primeiro livro, que é a Guerra dos Tronos. É uma arte muito bacana, a gente vai colocar algumas imagens, e a história também ela é bem fiel, ela é bastante fidedigna realmente ao que foi escrito lá. Então,
falando um pouquinho então do porquê, digamos assim, dessa febre, de como a série, como ela se comporta, como é que ela se desenvolve. Isso. Né? Caso você seja um dos poucos no planeta que não conhece, né? Não conhece, não assiste, não sei. Então vamos lá. A série, ela, claro, não segue essa linha, mas os livros, uma das coisas interessantes é que eles são contados de pontos de vista. Sim. Então, os capítulos, eles são narrados, né, por... Exatamente. Cada capítulo, determinado personagem. Ele é centrado num personagem, ainda que ele interaja com outros que sejam importantes. Inclusive, eles não têm título, né? Isso. É só, tanto que o capítulo... É só o nome do Tyrion, personagem. Caitlyn. E aí as impressões dele, né, sobre o que ele está pensando, sobre o que ele está fazendo aquelas narrativas. Então, exatamente. Os acontecimentos que estão centrados ali naquele personagem. É um mundo medieval, sim, né? Parecido com a Europa mesmo, da época medieval. Até o sotaque deles, né? Você vê que é muito exatamente, né? Bem pomposo, britânico. Mas não é o nosso mundo, né? Sim, só é um mundo paralelo aí, né? Um mundo de fantasia mesmo. Sim. Tem magia. Sim. Embora a magia ela seja tratada de uma forma diferente do que é em outras publicações, outras obras, né? Não dá pra determinar muito, mas é diferente. Né? Sim. Tem uma, ela é até sutil, né? Ela é bastante sutil. Pelo menos nos primeiros capítulos. Sim, depois ela vai aparecendo com mais frequência, com mais força, mas ela tem que ser mais sutil, é uma coisa mais controlada, né? Mais dosada. E o que é interessante dessas publicações? A trama, ela se concentra muito no aspecto, é o que eu gosto, inclusive, nos aspectos políticos. Sim. Então, você tem ali as regiões, os reinos, e você tem todas as tramas que as pessoas fazem para se manter no poder, para atingir o poder, né? Os jogos de interesse. Eu diria que o George R.R. Martin é um conspirólogo de carta maior, porque o cara, para escrever um negócio desse, porque, como o Eduardo tá falando, é muita trama, tem acontecimentos que parecem... subtramas. É muito intrincado. Sim. E uma teoria que Eduardo tinha falado já há um tempo, que eu lembro, e hoje eu sou levado a meio que a concordar e discordar em parte, né? Porque, para quem lê, já é uma marca registrada, né? Aqui personagem é descartável. Sim. Isso é uma coisa que eu gosto muito do livro. Qual é a questão? Não, só antes dele entrar nesse aspecto. Não se força a barra para salvar ninguém. Mas esse é que eu acho que esse é o grande gancho e o grande diferencial das obras do R.R. Martin. Porque o que é que nós estamos acostumados com as obras que a gente lê? Normalmente segue aquela roteiro do monomito, o mito do herói, o mito do herói. É isso. Então você tem ali o herói que, resignado, passou a jornada, encontra o sábio, todo aquele roteiro que a gente já está acostumado. E normalmente você tem a certeza de que o personagem não vai morrer, não vai acontecer nada de muito ruim com Mas ele. Como você falou, um dos títulos da jornada do herói é justamente esse, o monomito, né? Justamente porque é todo centrado num personagem. Então, os demais são acessórios. Aqui... Primeiro que não tem exatamente um protagonista. Exato. Você vai vendo... vários personagens protagonizam diversas situações. E o R.R. Martin, ele não tem pena dos personagens. Então, uma coisa que surpreendeu, na primeira temporada, por exemplo, ele constrói uma narrativa de um personagem que você tem todo como principal. E cara é absurdamente carismático. Ele é carismático, ele é um grande guerreiro, ele tem uma família e aí você se apega ao cara porque ele tem uma grande família. Então o cara tem tudo. O cara é um cara honrado, é um cara bom. E no final, meu amigo, esse cara morre de uma forma assim que você fica, meu Deus, ninguém está salvo. Não, eu me questionei se eu continuaria lendo. Muita gente ficou revoltada. O primeiro livro. Mas isso aqui é interessante, justamente isso que eu gosto do R.R. Martin, porque ele trabalha com a quebra da expectativa. Então, aquele que você estava acostumado a ler nas outras obras, de você ter a certeza de que seu herói nunca morreria, não sofreria nenhum tipo de mal, aqui, meu amigo... A única certeza é que a Guerra dos Tronos vai continuar.
e acabou. Se fosse dizer que tem um protagonista, eu diria que o protagonista é a É própria guerra. história, a própria guerra. Porque é interessante, guerra, né? Mas na verdade é o jogo dos tronos, né? Numa tradução direta, né? A tradução literal, é justamente a Game of Thrones, um jogo, né? O jogo dos tronos. E é justamente imagine um xadrez. É um jogo de estratégia onde você ganha terreno, perde um membro importante, associa outro, faz uma aliança. E realmente, o personagem principal, Eduardo já tinha me falado isso há um tempo, e hoje eu meio que concordo, mas pelo andar da série, a gente já vê que tem alguns personagens, por enquanto, né? Tem alguns personagens que são realmente talvez os mais protagonistas do que os demais. É porque a série, o R.R. Martin não entregou o 6º livro e ela teve que se descolar dos livros. A 6ª temporada foi independente, porque assim, ela veio realmente livre. Então eu acho que ela entrou mais nesse padrão dos livros das produções que nós estamos acostumados, mas as outras nem tanto. Mas isso é que eu gosto tanto, porque o R.R. Martin ele trabalha justamente com a quebra, meu amigo, a quebra da sua expectativa, aquele herói que você gostava, aquele personagem que você achava, amou, se apaixonou por ele, chorou. Aquele cara pode morrer e pode morrer de uma forma banal, inclusive. Exatamente. Não é aquela morte gloriosa enfrentando exércitos para salvar a mocinha. O cara pode simplesmente escorregar, cair, quebrar o pescoço e seu herói morreu. Exatamente. Uma queda. Então, né? Mas isso é que eu acho bastante interessante, porque você acompanha pelas tramas e pelas subtramas diversas. Outra coisa que eu acho também interessante é que os personagens não são necessariamente bons, necessariamente maus. Isso. Aqui você não vai achar essa história de dualidade, herói e vilão. Tem profundidade, o mocinho e o vilão. Interesses. Exatamente. Então, ninguém faz nada apenas, meu Deus, eu tenho que ser bom por ser bom. Exatamente. Não tem essa não. Aqui o negócio é complexo. E é o que eu gosto, né? Porque dá uma profundidade a todos. E torna palpável, né? Sim, você se identifica. Exato. Não, você vai ver, um dos personagens que eu mais gosto, o Tyrion Lannister, pra mim, é um personagem é um dos meus preferidos. Que é fantástico. É um dos meus preferidos. E na série, tanto na série televisiva quanto no livro, realmente é um personagem muito bom. Nossa, é perfeito, é fantástico. E é isso. Se você for ver, ele não é bonzinho não. Mas também ele não é aquele vilão. Mas ele é inteligente. Ele é inteligentíssimo. Olha, é fantástico, é fantástico. E cheio de vícios, inclusive. Isso, aquele cara. Só vive em prostíbulo, bebendo o tempo inteiro. Às vezes eu fico pensando como é que ele põe. Exatamente. E é um anão. É um anão. Mas é um dos melhores personagens. E falando, já que o Eduardo falou isso. Cuidado se você gostar do Tyrion. Nem ele tá salvo. Ninguém tá salvo. Ninguém tá salvo. Já que o Eduardo falou isso, né, do livro, a 6ª temporada se descolou dos livros e tal. Enfim, tentem se descolar, porque até gerou um certo conflito, né, entre o Benioff e o Weiss, o David Benioff e o Weiss, que são os adaptadores da série, com o R.R. Martin, porque... Essa liberdade. Exatamente. Eles usaram de algumas liberdades para produzir a série televisiva da HBO. Que eu acho que é inevitável, é outra mídia. Exatamente. Não tem. Eu me surpreendi pela primeira temporada de ser igualzinho ao primeiro livro. Independente disso, a série é muito boa. Muito perfeita, uma super produção. Vai te gerar uma certa frustração de expectativa, porque talvez você se apaixone por alguns personagens, e os personagens, o R.R. Martin maltrata muito os personagens. Mas tente se descolar de ficar torcendo para X, para Y, e tente analisar a série como um todo, e você vai ver o quão bom e quão gostoso é essa série. Então é isso. Aí, como eu estava falando, tiveram alguns pontos de conflito aí entre o Benioff e o Weiss com o R.R. Martin, justamente por isso, por essas questões aí das liberdades que tinham que ser utilizadas para fazer a série. Mas, de maneira nenhuma, você se desprende da qualidade que é da obra como um todo. Em relação à obra escrita, né, já que a gente está falando dessa abordagem geral, a obra escrita, em alguns pontos, ela torna-se maçante. Sim, muito texto, muita informação, muita trama, muito subtrama, muito personagem. Gente, você pega o livro 4 mesmo, até o livro 3 você vai se acostumando com vários personagens. Quando você chega no livro 4,
começa a aparecer tanta gente Sim, nova sim. que eu falo, gente, pra onde é que vai isso aqui? Sim, é verdade. Aí começa a se tornar meio frustrante um pouco a leitura, pelo menos essa é a minha opinião, muito É pessoal. porque você pega alguns acontecimentos que você tá ali. Porque, volta aquela questão da narrativa do personagem. Tá sendo narrada um determinado personagem que você tá acompanhando e você quer ver a conclusão do pensamento dele. Sim. Aí ele entra na narrativa de outros De personagens. 5 outros personagens. E pra aquela lá- conclusão que você tava esperando daquela situação do seu personagem É. só vai aparecer, sei lá, 300 páginas na É. frente. Então, Assim, não tira o prazer da leitura, lógico, Não. mas é porque em alguns pontos torna mais difícil. mas essa questão da expectativa, né? Você quer ver a conclusão das a coisas. expectativa, e torna difícil, um pouco mais difícil a leitura, a depender, por exemplo, se você pega só para ler ele e ir direto e vai rápido, tá tudo bem, né? Mas, por exemplo, é tudo na média de 600 páginas para cima, 500, 600, 800 páginas. Então, se você pega para ler assim numa tacada rápida, tudo bem, você pode até, os nomes vão ficando frescos ali. Mas é isso, a profusão de personagens que vai sendo adicionada, que vão sendo adicionados na trama, deixa a gente meio tonto em alguns momentos, porque é isso, até você se consolidar, você consolidar a inserção daquele novo personagem na trama que já estava rolando, né? E aí tome casa entrando e mais interesses. Gente, é uma loucura, é uma loucura. Mas vale muito a pena, é uma leitura muito boa. Agora, a questão, a gente está aí já bem atrasado em relação ao 6º livro. É. A série já ficou claro que ela vai ter mais Ela a vai 7ª finalizar. temporada e depois só mais a 8ª. Duas, Não é? vai acabar. Só mais a 8ª. E os livros, até então, Ninguém sabe. a gente não sabe quando é que o Martin vai fazer, o R.R. Martin vai fazer. Se o você, livro se 6. você veio do futuro, nos conte se o R.R. Martin terminou os livros antes de morrer. Exatamente. E quantos são? E quantos são? É importante essa E informação. quantas novas casas vão aparecer nessa Guerra dos Tronos, nesse Enfim. Game of Thrones? De toda sorte, recomendado. Sim, né? muito. Tanto a Tanto a série, série, os televisivo. livros, os quadrinhos também. É o carro-chefe da HBO. Isso. Tá sendo botado muito dinheiro, vale muito a pena. Exatamente. E tem coisas, eu diria, para todos os gostos ali. Vale a pena pelas tramas, pelas subtramas, pelas teorias que são construídas ao redor. E é uma série que tem quebrado alguns recordes televisivos, Sim, né? sim, sim. Se eu não me engano, o segundo, eu não vou lembrar agora, eu acho que foi o segundo, vou chutar, tá? Depois qualquer coisa confirme e aparece um texto aí. Mas se eu não me engano, o segundo episódio da 5ª temporada, ele bateu o recorde, ele entrou pro Guinness Tá em vários. como sendo o episódio transmitido simultaneamente para o maior número de países. De países. Tem recorde, inclusive, até de pirataria. Exato. E, inclusive, o orçamento, se eu não me engano, do episódio da Guerra dos Bastardos da 6ª temporada, Sim. eu acho que ele bateu o recorde também de valor. Muita gente. né? Exato. Muita gente, muito Assistindo extra. vocês vão ver. É cena em campo aberto, Isso, que torna é. a produção cara, essas coisas. Então, assim, é uma série que realmente a HBO está fazendo história com essa série, vale muito a pena. Vale um alerta também, que é uma série muito violenta, Sim. tem vários aspectos Oh, muito violentos no linguajar e no visual. É o padrão das séries carro-chefe do HBO. Sim, Muita nudez, sim. principalmente nas primeiras temporadas. Depois deram uma segurada, acho que É. por conta de talvez muita gente Então, falando. Muita nudez, muita violência. E tem aquela questão das tramas políticas que, enfim. Mas, como eu disse, ainda assim, Não, uma vale a excelente pena. série. Vale a pena. Só vá, né, quem ainda não mergulhou nesse universo aí, vá preparado. Porque, apesar de ser tema de fantasia e tal, não é nada muito bonitinho, né, como a gente está acostumado, Exatamente. contos de fadas fantasiosos e tal. E eu Não, acho a que esse coisa é o crua. ponto- Eu acho que esse é o ponto forte dela. Sim, sim. Então, meu amigo, A Lucinergues recomenda. a série e o livro, a série televisiva e o livro, Sim. né? Se você é um dos excluídos, se renda. Vá lá, assista os episódios, assista a primeira temporada. Você vai passar raiva, mas depois você vai ver assim, pô, isso é genial. Até para que você possa participar das rodinhas de bate-papo, de discussão, de o que vai vir no próximo episódio. Não seja do contra, se vinda R.R. Martin. O cara é quase unanimidade, só falta você. Então, Vale a pena, vale a pena. Mergulhe de cabeça, não tenha medo de ser feliz. Exatamente. Né? Mais Então, do que recomendado.
podemos nos dar por satisfeitos nesse. Isso. Comente nesse aí especial. o que você achou desse vídeo. Se você quer mais vídeos falando de Game of Thrones, esse foi um vídeo mais geralzão. Isso, né? A gente quis só dar uma apresentação geral. Podemos falar aí dos episódios, podemos falar das temporadas. Sim. Não, meu amigo, estamos aqui à sua disposição. Fala só o que pedir. você quiser. Pede aí que a gente. Pede. Esse vídeo já é atendendo um pedido, então diga aí, quero um vídeo falando do episódio 5.5. Pronto, a gente vai atrás, a gente vai atrás, assiste de novo e vem aqui fazer um comentário pra você. Pronto. É isso aí. Lembrando mais uma vez, curte o vídeo, dá um likezinho lá no vídeo. Assine o canal. Isso, e marca o sininho. Compartilhe os vídeos, deixe os comentários, né? Faça isso que a gente está respondendo tudo. Exatamente. Respondemos todos. Então, Youssef, honrando a nossa tradição, nossa frase de efeito. O Valquírio não está aqui para pedir, mas vamos lá. Tradição é tradição. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, Basinski! Grande abraço, Lucinegues. Até mais. Valeu.